Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre gêneros e subgêneros cinematográficos. Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos entender o que são gêneros e subgêneros cinematográficos. Não se assustem com as palavras, não é nada difícil. Pense um pouco, em que momentos você prefere assistir um filme? Quando você assiste a um filme, qual critério você usa para escolher o gênero que irá assistir? Bom, eu geralmente procuro assistir filme nos momentos em que eu estou tranquilo, sem nada para fazer, aquele momento que eu quero relaxar. E aí tem um outro momento que eu prefiro assistir filme para estudar. Mas são momentos diferentes. E esta pergunta aqui está relacionada àquele momento que você quer ver um filme para descontrair. Então, qual é esse momento? É mais de dia, mais à noite, no intervalo entre uma atividade e outra do que você faz aí no seu cotidiano? E qual é o critério que você utiliza para escolher um filme? Por exemplo, eu prefiro filmes de ação, então já vou direto lá nos meus streaming, procurar filme de ação. Que triste quando é na TV, Porque daí, vai passar o Homem-Aranha, aí a galera, mas se você não gosta de Homem-Aranha... Então, assim, qual é a preferência sua? Qual é o gênero? E aí já matei para você a jogada. Gênero é o nome que se dá a esses tipos de filmes. Filme de ação, filme de romance, drama, terror, suspense. Muitas pessoas gostam de ver filmes nos momentos em que estão livres de afazeres. Hoje, com a expansão dos streaming, ocorreu a substituição das locadoras físicas e ao alcance de um clique nos seus aparelhos, Smart TVs, celulares e outros, você pode escolher um filme de sua preferência e apreciá-lo sozinho ou acompanhado de pessoas que você gosta. Gente, que eu sou do tempo das videolocadoras! Não era nem DVD, nem Blu-ray. Lá das videolocadoras, você já chegou a ver um videocassete? Já viu um videocassete? Pois é, a fita de videocassete você já viu? Pois é, é como se fosse uma fita cassete, só que grande, maior, Olha que legal. E eu sou dessa época aí, eu tinha que ir até uma videolocadora e passava lá um tempinho escolhendo qual filme eu ia assistir e eu tinha que acertar no título, porque se eu chegasse em casa e o filme fosse ruim, não tinha troca. Hoje nós temos os streaming, Esses aplicativos de TV que você assina, paga aí um valor por mês e tem ao seu alcance um catálogo com mais de 2.000 filmes, ficando fácil. Caso você não goste do filme, não quero esse filme, corta, vai lá e assiste outro, Pausa aí, tira esse filme, vai lá e assiste outro. E então hoje nós temos essa vantagem. Então, mas para quem não, mas era legal também o tempo das videolocadoras. Vamos ver um filme hoje, vamos subir lá na videolocadora e tal, mas é um outro momento, Os filmes nos provocam emoções diferentes. Nesse intuito é que muitas vezes procuramos histórias para certos momentos de nossas vidas. Olha que legal! A sua escolha pode estar relacionada também à sua preferência, de acordo com os seus sentimentos, com a fase em que você está vivendo. Por exemplo, eu gosto de filmes de aventura, eu gosto de filmes de ação, eu gosto de filmes de suspense. Muito difícil boas produções de suspense, então às vezes eu passo um tempinho procurando lá um filme de suspense, aventura também. Às vezes eu assisto repetidas vezes o mesmo filme. E você sabia que em relação a uma história, uma vez eu li um livro, Psicanálise dos Contos de Fadas, e nesse livro eu aprendi que quando uma criança repetidas vezes gosta de ouvir a mesma história, é porque ela ainda não aprendeu, não absorveu uma ideia, um aprendizado de dentro daquela história. A partir disto, eu tomei a liberdade de trazer para mim, para as outras esferas, da minha vida. Então, por exemplo, quando eu estou assistindo um filme e gosto muito daquele filme e eu vejo ele repetidas vezes, é porque algo ali eu ainda não absorvi para mim, ou pode ser o meu campo de relaxação, a minha paz interior, como eu já devo ter dito em outros momentos. Sou apaixonado pelo Senhor dos Anéis e quando eu assisto o Senhor dos Anéis eu me desconecto do mundo. É como se eu saísse da Via Láctea e fosse para o universo, para outras partes que a gente desconhece, mas simplesmente dá aquela sensação de tranquilidade.
Por exemplo, quando estamos namorando, queremos um momento especial a dois e daí nós escolhemos um filme romântico e quando estamos entre os amigos, às vezes preferimos filmes de ação ou ficção científica. Muitas vezes se tornam referência devido às premiações recebidas, como o Oscar, o Globo de Ouro, o Urso de Ouro, e por isso as pessoas acabam dando preferência a eles. Então, muitas vezes, se você tem dificuldade, as pessoas, no caso, têm dificuldade em escolher um gênero cinematográfico, eu gosto mais de ação, eu gosto mais de suspense, tem aqueles que vão no bonde, né? Segue o bonde. Ah, agora saiu nos cinemas Hulk, vamos assistir o Hulk. Saiu no cinema... Efeito Borboleta, e tá todo mundo comentando desse filme, aí a pessoa vai lá e dá preferência para assistir a este filme. Então tem as pessoas também, ou às vezes são filmes premiados, como os prêmios citados aqui, aí a pessoa se torna mais fácil a escolha. Ah, venceu, ganhou como melhor trilha sonora, ganhou como melhor filme, a pessoa vai lá e busca aquele filme, né, no streaming para poder assistir. Temos em nossa mente quais as características necessárias para definir que tipo determinado filme é. Então é natural que nós, já saibamos, já entendemos a partir de uma ideia estabelecida, quando a gente está assistindo um filme, esse filme é ação, esse filme é romance, esse é um drama. Ou às vezes você lê a sinopse ali, isso aqui é um drama, isso aqui é um suspense. Tá. Então isso já mais ou menos automaticamente, empiricamente, ou seja, no cotidiano a gente já assimila. Drama, suspense, romance, comédia, ação, ficção científica, entre outros. Isso se dá pelo fato de habitualmente estarmos acostumados a ver esses filmes em determinados momentos e empiricamente. Vamos associando naturalmente as histórias aos gêneros. E você sabia que a trilha sonora de um filme também nos ajuda a perceber o gênero de que se trata o filme? Geralmente, filmes de ação possuem uma trilha mais frenética, enquanto que, aqui eu estava fazendo a trilha sonora de um filme de aventura, mas que tem ação também. Enquanto que filmes de romance possuem trilhas mais calmas e suaves, mais tranquila, mais mamão com açúcar. E é possível observar que num drama a trilha muitas vezes é lenta e com aspecto de tristeza, enquanto que num suspense a trilha sonora é muito mais tensa, produzindo uma esfera de mistério e medo. Quem lembra desse filme? Talvez vocês não vão lembrar desse filme, mas já ouviram essa trilha aí, essa em algum momento, e é de um filme de um diretor consagrado no cinema. Corra, tenta descobrir quem é ele. O gênero cinematográfico não é uma invenção da própria linguagem, exatamente. O cinema se apropriou da linguagem literária para contar suas histórias. Entre as características mais determinantes estão as temáticas. Então o gênero é uma ideia já da literatura, Um filme, um livro de romance, um livro de suspense, um livro de terror. Quem nunca leu Agatha Christie? Opa, talvez vocês não tenham lido porque vocês são mais jovens, Mas a Agatha Christie era uma escritora de suspense. Quem nunca leu então Harry Potter? Vou trazer aqui para uma ideia de um gênero de aventura, é mais do tempo de vocês. E tem tantos outros livros que eu poderia dizer aqui, mas só para você entender. Gênero é uma ideia que advém dos livros e o cinema se apropriou para poder contar as suas histórias. Claro, não poderia ser diferente. O que caracteriza um drama cinematográfico? A seriedade dos fatos. O alvo principal é o ser humano comum no seu dia a dia, vivenciando situações afetivas complexas que exprimem polêmica social. Então, falando de gênero, pegamos o drama como exemplo, e aí o que caracteriza um drama? No drama, o ser humano comum no seu dia a dia, vivenciando situações afetivas complexas que exprimem polêmica social. Essa é a ideia que geralmente que está em torno do drama. O drama é um dos gêneros clássicos do cinema, ou seja, é um dos que mais foram explorados e representa as questões relevantes para a sociedade, como, por exemplo, dilemas morais, que, dependendo do período histórico de nossa sociedade, traz discussões diferentes. Então, num drama, você pode trabalhar várias ideias que podem estar relacionado ao tempo em que o filme foi lançado. Então, por exemplo, na atualidade,
pensa aí, qual é o assunto que mais está em voga hoje? E de repente amanhã o cinema se apropria de um filme. Atualmente nós estamos vivendo aí um drama na realidade, né? Na nossa sociedade, que é a triste pandemia do coronavírus. Agora você pegue, atualmente também foi lançado uma série num streaming chamada Sweet Tooth, que fala sobre a evolução das espécies. Começaram a nascer seres híbridos, metade humano, metade animal, e tem um vírus que é o tema, não é o tema central da história, tem um vírus que é o que assolou a humanidade, trouxe o apocalipse. A série passa num momento pós-apocalíptico, e aí esse vírus, essa ideia do vírus, nós podemos relacionar ao que nós estamos vivendo na atualidade. Curiosamente, o filme foi gravado entre junho e setembro de 2020, no começo da pandemia, claro. Então, assim, dentro dessa história, da narrativa, você te leva a reflexões como: o que o ser humano faria, né, se nós chegássemos a esse ponto, ao ponto da trama, de que quando uma pessoa é detectada com o vírus, já existe um procedimento padrão para todos. E aquilo me assustou. E é um filme maravilhoso para todas as idades, e o seu pai vai ter uma conclusão e você vai ter outra, ou às vezes vocês vão ter as mesmas. E um filme para discutir em família, né, as relações humanas. E o que seria subgênero cinematográfico? Compreender os subgêneros é extremamente importante para relacionar os filmes às categorias específicas. Um subgênero se define a partir da junção reduzida de características específicas ou de apenas uma característica muito específica. Essa delimitação irá colocar o filme num grupo específico de categorias, que é o subgênero. Ou seja, eu tenho a trama, vou pegar a série Sweet Tooth, eu tenho a trama, que é um menino que está querendo chegar lá numa outra cidade, onde ele supõe que a mãe dele esteja lá. Enquanto isso, você tem o vírus, que é o que seria o tema, o foco, que faz com que todo mundo esteja relacionado dentro de uma única ideia. E cada um tem uma opinião diferente do vírus, e cada um se comporta diferente, se relaciona de maneira diferente com outro ser humano por causa do vírus. Então você veja, você tem a série, que eu caracterizaria ali uma aventura, um drama-aventura, mas você tem ali o subgênero da temática, que seria o vírus que assolou a toda a humanidade e que fez com que as pessoas se comportassem de maneira diferente. Vimos que o gênero cinematográfico, drama, tem como objeto principal de sua linguagem o ser humano no seu cotidiano, inserido em situações complexas que dão margem a discussões polêmicas e sociais. Dessa forma, quando o drama apresenta interpretações estilizadas de fatos e personagens históricos, temos a categoria de subgênero drama histórico-épico. Drama porque está relacionado na ideia que eu mostrei para vocês, o ser humano comum do dia a dia, e o subgênero histórico-épico porque ele está falando de um contexto histórico. Por exemplo, a Guerra do Paraguai, né? O enfrentamento do Brasil com o Paraguai no período lá no final, quase no finalzinho do Brasil Império. Se você não estudou, você vai estudar, que foi o que fez com que Dom Pedro II fosse retirado do seu poder, destronado, se assim eu posso dizer. Vamos então a uma atividade. Qual a importância da trilha sonora para o cinema? Tá muito legal a nossa aula de hoje, já eu volto.
E aí, galera, pensou qual a importância da trilha sonora para o cinema? Pois é, como sugestão vou dizer que a trilha sonora, ela ajuda a você perceber, né? Ela ajuda a definir ela vai trabalhar a partir do gênero. Então, se o filme é um filme de ação, geralmente a trilha vai ser mais frenética. Se é um filme de romance, geralmente a trilha vai ser mais calma. Olha lá. Dentre os mais variados significados que a trilha sonora de um filme pode exercer numa produção, ela também nos ajuda a perceber o gênero de que se trata o filme. Geralmente, filmes de ação possuem uma trilha mais frenética, enquanto que filmes de romance possuem trilha mais calmas e suaves. Corroborando o que eu disse a vocês. Na categoria subgênero drama histórico épico, um mesmo período histórico pode ser visto por diversos ângulos em mais de um filme, ou seja, a Guerra do Paraguai eu posso utilizar, que eu falei ainda há pouco, eu posso contar ela de diversas formas, mostrando o lado do imperador, mostrando o lado das pessoas comuns da civilização, mostrando o lado dos soldados. Então veja, 3 filmes eu já tenho aqui. Então cada filme que vai falar da Guerra do Paraguai pode tratar de maneira diferente, sendo que cada filme irá considerar um olhar específico sobre a sociedade daquele momento. Por exemplo, temos 2 temas relevantes e muito explorados no cinema: a Segunda Guerra Mundial e a escravização. Vamos então falar da Segunda Guerra Mundial. Nós temos um filme chamado O Pianista. O filme apresenta o personagem Władysław, um pianista judeu polonês, tentando sobreviver aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Ele se refugia em prédios abandonados espalhados pela cidade até que a guerra termine. A direção é de Roman Polanski e o filme é de 2003. Então aqui ele se refugia nos prédios abandonados na cidade, tentando sobreviver até o fim da guerra. Aqui nós temos a visão, uma das visões de um judeu, certo? A Vida é Bela, um outro filme belíssimo, eu também quero dizer que já assisti O Pianista. Aqui nós temos A Vida é Bela, um filme mais poético, se eu posso assim dizer, no entanto vai tratar dos horrores da barbárie da Segunda Guerra Mundial. Um pai e um filho judeus são levados para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Guido, o pai, passa a usar a sua imaginação para fazer Josué, o filho, acreditar que estão passando por uma grande brincadeira. A intenção é proteger o menino do terror que os cerca. A direção é de Roberto Benigni, que por coincidência é o pai da criança no filme. O filme é de 1999, os 2 filmes que eu disse são vencedores de Oscar. Belíssimo. Aqui nós temos a visão de um judeu dentro do campo de concentração. Veja que já mudou o foco. E As Últimas Horas de Hitler. O filme narra os últimos dias de Hitler, o líder alemão que estava confinado em um quarto de segurança máxima antes de suicidar-se. A direção é de Oliver Hirschbiegel, o filme é de 2005. Aqui nós temos agora o mesmo tema, Segunda Guerra Mundial, só que agora do ponto de vista do Hitler, né? Falando do Hitler, mostrando as últimas horas desse terrível ditador. Os 3 filmes se passam no mesmo contexto histórico, a Segunda Guerra Mundial, mas apresentando ângulos diferentes sobre os horrores da guerra no primeiro filme. Temos a situação de um judeu polonês tentando sobreviver escondendo-se dos soldados. No segundo, temos a visão de dentro do campo de concentração, o terror vivido pelos judeus antes de serem eliminados. E no terceiro, temos a história do próprio Hitler, que, à beira de sua derrota, ainda busca maneiras de continuar com seu genocídio em busca de um ideal que ultrapassa o conceito de humanidade. Ao observarmos as 3 produções, temos um subgênero cinematográfico, drama histórico épico, que aborda o mesmo contexto de ângulos diferentes. Vamos então a mais uma atividade. Como definir gênero e subgênero cinematográfico?
E aí, galera, como sugestão, o gênero cinematográfico é a classificação do tipo de filme. Romance, drama, terror, enquanto que subgênero está relacionado ao tipo de assunto específico abordado no gênero cinematográfico, explorando a época, os hábitos e costumes de uma determinada cultura. Nessa aula, vimos o que são gêneros e subgêneros cinematográficos, agora você já sabe como classificar e entender que tipo de filme você está assistindo. Eu espero que realmente você tenha gostado e até breve!